Uhum. Bom dia, gente. Hoje o assunto do vídeo é um assunto muito importante que tem que ser debatido por todos nós, porque é sobre uma falácia muito usada por certos grupos cristãos para dizer que existe perseguição aos cristãos, que os cristãos hoje são o grupo muito perseguido. Aquele velho do Recanto das Letras, aquele imbecil, adora dizer que hoje nunca existiu tanta perseguição aos cristãos. Olhe, existe perseguição aos cristãos, sim, em países como o Egito, a Índia, o Paquistão, países de maioria muçulmana, né? Que são teocracias e onde quem não segue a religião islâmica é considerado infiel. Mas assim, uma perseguição sistemática aqui no Brasil, um país de maioria cristã, isso não existe. Se houver episódios de preconceito, eles são isolados, não é uma perseguição sistemática. Vamos assim entender o que é falácia. Falácia é uma ideia errada, uma informação falsa usada para enganar. Mas muitas vezes ela acaba sendo dita de forma tão convincente que acaba convencendo, não é? E o termo cristofobia tem sido usado por grupos religiosos conservadores para fazer parecer que os cristãos são injustamente perseguidos, né? Mas o Brasil é um país de maioria cristã. E os que mais usam a falácia da cristofobia são políticos e religiosos que usam a fé para se opor a grupos de esquerda, principalmente esses deputados da bancada evangélica. Assim, mas vocês podem ver que muitos desses deputados da extrema-direita ficam falando que os cristãos e conservadores são o grupo mais perseguido. Na época da morte de Charlie Kirk, a deputada Cristo Nieto, ela falou que o assassinato de Charlie Kirk era resultado da perseguição aos cristãos e conservadores, né? E que para dizer que a esquerda é o mal e também para dizer que eles são o bem. A falácia da cristofobia também é usada por fanáticos seguidores de políticos e religiosos que absorvem seus discursos e cristãos de fé ingênua, pessoas que se deixam levar por esse discurso. Mas o que é que a gente mais vê na vida real? O que a gente mais vê é perseguição a quem segue religiões de matriz africana, não é? Como a Umbanda e o Candomblé. A gente vê crianças e adolescentes sofrendo bullying nas escolas por serem seguidores de religiões de matriz africana. A gente também vê professores seguidores da Umbanda ou Candomblé sendo perseguidos nas escolas. Nós também vemos religiosos evangélicos invadindo terreiros de Umbanda e Candomblé e depredando. E assim, uma vez a deputada Cristo Nieto, ela falou que estava havendo muito desrespeito à imagem de Jesus Cristo, falando de uma representação onde botavam Jesus como uma mulher trans. Mas assim, será que ela se incomoda com episódios como o em que a polícia invadiu uma escola, a PM, por causa de uma criança que fez um desenho de Yansan? Ela se incomoda com isso? E assim, como é que a gente pode falar em cristofobia quando a Igreja Universal do Reino de Deus, ela está invadindo espaços como o da PM em São Paulo, hein? E em que policiais militares estão sendo obrigados a comparecer a cultos. Como é que a gente pode falar em cristofobia em episódios como esse? Esses pastores envolvidos com a política. E não só pastores, principalmente esses da linha neopentecostal, mas também setores mais conservadores da Igreja Católica.
representados principalmente por figuras como o padre Paulo Ricardo. E muitos, assim, pastores, né, enganaram os fiéis dizendo que se Lula ganhasse as eleições, ele iria fechar as igrejas. Muitos católicos e evangélicos andaram reclamando que as igrejas e os templos estavam se tornando palanques políticos, porque os pastores estavam obrigando pessoas a votar em determinados candidatos. Pastores e padres. Ficam dizendo, se você não pode ser um verdadeiro cristão se você for de esquerda. Eu não estou aqui querendo parecer comunista, porque eu acho que padre e pastor não é para tentar favorecer nenhum candidato, seja ele de direita ou de esquerda, né? Aí ficam falando em Estado laico, né? Mas o que a gente mais vê é a religião se juntando com a política. E, na verdade, desde tempos imemoriais, a religião e a política andam juntas para ganhar poder e voto. E para condicionar as pessoas, né? Muitos desses políticos e religiosos, eles dizem que não são contra o Estado laico. Mas eles dizem assim, Estado laico não pode ser Estado ateu. Mas o que a gente vê? A gente vê episódios como o da deputada Mical Damasceno, lá no Maranhão, que eu vi até no canal Ministério da Razão, ela reclamando porque as pessoas estavam sendo proibidas de pregar em terminais rodoviários. Ela iria ser contra se proibissem cultos de Umbanda ou Candomblé em terminais rodoviários? Ela iria ser contra? Ela iria se opor? Cristonieto, que é católica, ela diz, o Estado é laico, mas eu não sou laica, sou católica, né? Aí ela diz, eu quero usar o meu cargo de deputada para defender os princípios da minha fé católica. Mas fé é um assunto individual, tem que ser vivido na esfera individual, não pode se misturar com política. Mas, infelizmente, a gente está vendo figuras assim, principalmente como o padre Paulo Ricardo, que ele diz, eu não sou contra o Estado laico, eu sou contra o laicismo. Porque se houver uma separação total entre religião e Estado, isso vai favorecer o surgimento de ideologias laicistas e anticristãs. Mas como esse padre Paulo Ricardo, ele diz que estão querendo instaurar uma nova ordem mundial, não dá para acreditar nele. Olha, e no que dependesse de muitos desses políticos, né, principalmente esses da bancada evangélica, eles iriam interferir na educação, né? Eles iriam ser contra, por exemplo, distribuição de preservativos. Damares Alves, quando era ministra de Bolsonaro, criticou o ensino da teoria da evolução. Segundo ela, a igreja evangélica perdeu espaço na história e na ciência ao permitir que o ensino da teoria da evolução ocorresse sem disputar espaço ou questionar, o que afastou a comunidade cristã do debate científico. Ela reforça que isso permitiu que cientistas tomassem conta desse espaço do conhecimento. Ela defendeu o ensino religioso nas escolas e questionou a hegemonia de conteúdos seculares na educação formal. Tá vendo o que seria se não houve, o que seria se não fôssemos um Estado laico? No que dependesse de muitos deles, não se ensinariam ciências. A deputada Ana Campanholo, deputada estadual de Santa Catarina, defende o direito dos pais de isentar os filhos de aulas de evolução biológica que firam suas convicções religiosas. Ela também defende o homeschooling, que é a educação em casa, e o ensino do criacionismo. Lucas Pavanato, vereador em São Paulo, propôs o PL que institui intervalo bíblico nas escolas públicas e privadas. Vamos fazer uma pergunta. Ele iria ser favorável a que houvesse um intervalo de Umbanda ou Candomblé nas escolas públicas e privadas? Ele seria? Que tal intervalo judaico, intervalo muçulmano, intervalo espírita? Ele seria favorável? Um outro episódio aqui também. O deputado e pastor Marco Feliciano e o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, estão entre os que ajudaram a disseminar que o presidente Lula fecharia igrejas. E o PT
foi à justiça para obrigar Feliciano a provar suas afirmações. Olhe, essa falácia da cristofobia, ela está sendo muito usada por esses setores conservadores, principalmente para espalhar pânico moral. Mas ela tem tanto fundamento quanto a ideia da ideologia de gênero, que também é muito defendida pelo padre Paulo Ricardo, que ele diz que as cartilhas de educação sexual estão ensinando pornografia e masturbação, e por Felipe Aquino, que ele diz que a ideologia de gênero é uma colonização ideológica que visa destruir a família e os valores cristãos. No fundo, são tudo falácias para espalhar pânico moral e botar medo nas pessoas, para que as pessoas entendam que o outro é o mal e que elas têm que se unir. Isso ajuda as pessoas, inclusive, a ficar na religião. Tenham todos um bom dia.